presidente Lula encerra a viagem a Portugal e embarca para a Espanha, onde vai se reunir com autoridades e empresários. Agora há pouco, o brasileiro se despediu de Lisboa em um discurso no parlamento português. Lula foi bastante aplaudido no final, né, por minutos, assim, foi uma longa salva de palmas, porém, ele foi alvo de protesto também. Um grupo de parlamentares levantou cartazes com a bandeira da Ucrânia e a frase "chega de corrupção". Os atos geraram uma bronca do presidente da Assembleia da República de Portugal. Os senhores deputados que querem permanecer na sessão plenária têm de se portar com a urbanidade, a cortesia, a educação que é exigida a qualquer representante do povo português. Então foi isso, e aí ao fim, né, da fala do presidente brasileiro foram longos minutos de aplausos. Ontem o presidente Lula esteve na entrega do Prêmio Camões, a mais importante honraria da literatura em português, e esse prêmio foi entregue ao cantor, compositor e escritor Chico Buarque de Holanda. O artista aproveitou para alfinetar o ex-presidente Jair Bolsonaro no discurso, isso depois de ele ser homenageado. Lá se vão 4 anos que meu prêmio foi anunciado, eu já me perguntava se me haviam esquecido. Porque sabe, se prêmios também são perecíveis, têm prazo de validade. No que se refere ao meu país, 4 anos de governo funesto duraram uma eternidade, porque foi um tempo em que... durava a eternidade, porque foi um tempo em que o tempo parecia andar para trás. Aquele governo foi derrotado nas urnas, mas nem por isso podemos nos distrair, pois a ameaça fascista persiste no Brasil como um pouco por toda parte. Hoje, porém, nesta tarde de celebração, reconforta-me lembrar que o ex-presidente teve a rara fineza de não sujar o diploma do meu prêmio Camões, deixando seu espaço em branco para a assinatura do nosso presidente Lula. O STF avança no julgamento das denúncias de envolvidos nos atos criminosos de 8 de janeiro em Brasília. O destaque chega agora com a Karine Nogueira. O Supremo Tribunal Federal decide nesta terça-feira se torna réus mais 200 denunciados pelos atos criminosos do dia 8 de janeiro. Esse é o segundo julgamento de acusações analisadas pelo STF. No primeiro, que começou na semana passada, das 100 pessoas denunciadas de participarem dos atos, a maioria dos ministros já votou por torná-los réus. Entre os crimes pelos quais os denunciados podem responder estão a associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano qualificado contra o patrimônio da União. O general Marcos Antônio Amaro é indicado para assumir o Gabinete de Segurança Institucional. O militar do Exército foi o nome escolhido pelos ministros Rui Costa e Flávio Dino para substituir Gonçalves Dias. O então titular do GSI pediu demissão na semana passada depois de aparecer em vídeo circulando entre criminosos no Palácio do Planalto no dia da invasão, em 8 de janeiro. O martelo ainda não foi batido, ele será pelo presidente Lula quando este voltar da viagem à Europa. Ontem o ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional, Ricardo Capelli, disse que por 35% dos servidores da pasta já foram trocados, o que é normal em um novo governo. Há uma sindicância aberta, se eventualmente alguns servidores cometeram desvios funcionais, esses desvios serão apurados, a sindicância vai até o dia 30 de maio e eu determinei a antecipação do resultado final da sindicância. Em paralelo, há inquérito na Polícia Federal e inquérito no Supremo Tribunal Federal, apurando a conduta de todos, servidores civis ou militares. Há uma determinação do presidente da República para que a gente acelere a renovação dos quadros funcionais, isso é absolutamente natural em toda mudança de governo, então a gente está acelerando. Em paralelo, nós estamos reunindo informações sobre as funções, as atribuições do GSI para que o presidente possa tomar a decisão sobre a manutenção da atual estrutura, eventuais ajustes, alterações na sua volta ao Brasil. Bom, há um entendimento dentro do governo de que as imagens do 8 de janeiro deixaram claro, explícito para todos aquilo que já se sabia nos corredores dos palácios, de que o general Gonçalves Dias não tinha o comando sobre o Gabinete de Segurança Institucional e que este ainda estava nas mãos do general Heleno,
que cumpriu essa mesma função durante os 4 anos de Bolsonaro, e que há necessidade de uma limpeza dentro do GSI para eliminar todos aqueles que estejam de alguma forma ligados ao bolsonarismo, e especialmente aqueles que agiram, de fato, a favor dos criminosos nos atos do dia 8 de janeiro. Haverá uma limpa nos próximos dias dentro do Gabinete de Segurança Institucional, mas houve um entendimento de que seria mais sábio manter os militares, ou pelo menos um militar, sob o comando do Gabinete de Segurança Institucional, para que não fosse comprada mais uma briga com o Exército Brasileiro. Mas, enfim, essa limpa vai acontecer especialmente depois de tornadas públicas aquelas imagens daqueles militares ajudando, literalmente, os criminosos a depredar o Palácio do Planalto e demais prédios públicos. Bom, e aquele discurso de que a CPMI, né, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar os crimes de 8 de janeiro, que ela não deve atrapalhar a tramitação dos projetos no Congresso, esse discurso permanece por parte de todos, pelo menos por parte da base governista, né? A apresentação do relatório do deputado federal Cláudio Cajado, do PP da Bahia, sobre as novas regras fiscais, essa está mantida para o dia 10 de maio. O presidente da Câmara, Arthur Lira, pediu aos líderes partidários que, por mais holofotes que a CPMI gere, a prioridade será votar projetos de lei importantes, começando com o das fake news, né? A intenção é apresentar a proposta hoje com um arsenal de sanções para que as redes sociais identifiquem e retirem rapidamente conteúdos falsos. Outro ponto importante é a obrigação para que empresas sejam mais transparentes sobre os algoritmos que determinam o que os usuários recebem com maior frequência. Eu já não sei mais o que determina isso. No Twitter, agora a gente sabe que o tal do selinho azul, ele faz as postagens ficarem mais importantes, digamos assim. Elas são mais distribuídas. Então, a gente acaba recebendo mensagem ou post de quem a gente nunca viu, nunca ouviu falar, mas tá lá o tal do selinho azul. Mas como é que isso é feito, né? É um mistério. Bom, em entrevista ao canal Band News TV, o relator do texto antecipou que vai propor o fim do chamado autoplay para crianças, quando os vídeos são executados na sequência, sem apertar ali o botãozinho do play. De acordo com o deputado federal Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, o objetivo é diminuir o risco de acesso a conteúdo inapropriado. É necessário que haja um acompanhamento parental e que o pai, se quiser, autorize que assim se dê, mas que haja uma autorização de uma pessoa adulta para que as crianças não fiquem tão expostas a algo que gera uma dependência. Só uma informação adicional ainda a propósito da CPMI. É claro que esse assunto aqui é super importante porque as discussões serão muitas a respeito dessa decisão do governo, aliás, das medidas que serão tomadas a partir de agora em relação às redes sociais, a responsabilização das Big Techs, né? A gente já tem falado bastante sobre esse assunto aqui na Band News FM, mas só voltando à instalação da CPMI, aguardada para amanhã a respeito dos atos do dia 8 de janeiro, o PL já tem os nomes para a CPMI do 8 de janeiro. E já a gente vai poder voltar a esse assunto com o Rodrigo Orengo de Brasília. Mas quem seriam? Os deputados André Fernandes, do Ceará, Eduardo Bolsonaro, São Paulo, e o delegado Ramagem, do Rio de Janeiro. Esses devem ser os indicados pelo PL na Câmara dos Deputados. A respeito de André Fernandes, é importante que se diga que ele é um investigado, né? O deputado federal eleito pelo Ceará se tornou alvo de um inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal exatamente sobre esses atos terroristas registrados em Brasília. Foi o ministro Alexandre de Moraes que determinou a abertura desses inquéritos investigando a conduta de golpistas. Então, ele é alvo e um dos grupos investigados inclui exatamente André Fernandes. Eu retomei alguns tweets dele na época. Por exemplo, no dia 6 de janeiro, ele publicou o seguinte no Twitter: neste final de semana acontecerá na Praça dos Três Poderes o primeiro ato contra o governo Lula, estaremos lá. E aí no próprio dia 8, ele traz uma postagem com uma foto que é da porta do ministro Alexandre de Moraes, né? Tornando clara ali a incitação ao crime, né? Isso fica claro na investigação. Ele publica a imagem com a porta de um armário com o nome do ministro Alexandre de Moraes, resultado das depredações, neste caso aqui, na sede do Supremo Tribunal Federal. Então, só para lembrar
que esse é André Fernandes. E ele deve ser um dos principais indicados pelo PL para compor essa CPMI. Quando a gente fala em investigação sobre os atos do dia 8, já é tomada o fato de que foram atos criminosos, certo? A gente parte daí? Sim, que são crimes? Sim. Porque não é exatamente o que esse parlamentar acredita, né? Ou pelo menos defende nas redes dele. Como é que vai ser a participação, então? Será que tem até, no fim de semana, a gente conversava com a professora Denilde Roshacker sobre essa tentativa, claro, né, de manipular as narrativas. Base do governo vai ter agora a prioridade em dizer que não há envolvimento nenhum do governo no planejamento e execução desses ataques, enquanto que, o que é que vão dizer os parlamentares da oposição? É difícil, é só isso, é só tentar imputar ao governo essa execução dos atos? Ou eles vão defender os atos e dizer que essas pessoas não estavam fazendo nada de errado? Não, se você for passear pelas redes sociais bolsonaristas nas últimas horas, você vai ver que a narrativa já está pronta, a de que tudo foi uma grande conspiração do governo por meio do uso de infiltrados para que aqueles atos fossem realizados, criminalizassem o bolsonarismo e tornasse o governo uma vítima de circunstâncias criadas por ele próprio. A versão é ridícula. Quer dizer, então agora eles acham que aquilo ali é errado. Porque se foi o governo que fez e colocou infiltrados no meio, então agora os atos são errados, é isso? Os atos eram corretos até o momento em que estavam pedindo o que quer que fosse. Porque no final das contas, você pedir golpe de Estado já é um crime, né? Previsto pela Constituição brasileira. Então, a própria existência daqueles acampamentos, e aliás, eles não fizeram nenhuma questão de serem discretos e esconder as suas intenções, os cartazes eram claros, os gritos de guerra eram claros, intervenção federal, o Lula não vai tomar posse, o Barba, o Nine, ou seja lá qual for a alcunha usada para se referir ao presidente então eleito, não vai subir a rampa, tudo estava claríssimo. E a incitação, a violência, também estava claríssima na boca de figuras notórias do bolsonarismo nas redes sociais ou não, nos próprios microfones. Basta você colher aí o que estavam dizendo os filhos do presidente, Bia Kicis, Carla Zambelli, enfim, essa turma toda. A incitação ali, a violência, a tentativa de golpe, a tentativa de virada de mesa, ela era clara. Você tentar atribuir isso ao governo é uma estratégia ridícula, que é uma espécie de dobrar a aposta com todo respeito ou não, na burrice dos próprios seguidores. Porque tá tudo muito claro. Agora, o que pode ser um argumento, digamos, aceitável para a CPMI a CPMI será importante para atribuir o quanto o governo, por meio do GSI, por meio do Ministério da Justiça, se esforçou para evitar que aqueles atos que tem o DNA bolsonarista, isso não se discute, que tem as digitais do presidente, inclusive por meio do silêncio depois da derrota na eleição, mas por meio de declarações golpistas muito claras antes que o segundo turno acontecesse, o quanto o governo se esforçou, né, no afã de cumprir a sua missão para que aquilo não acontecesse, para que a invasão não acontecesse. Me parece que esse é um argumento um pouquinho mais coerente com a lógica e com os fatos, mas que foram atos criminosos patrocinados por Bolsonaro e pelo seu entorno, isso não há discussão. Você apostar em qualquer outra narrativa é brincar com a inteligência do eleitor brasileiro. Agora, temos aqui a provável composição, né? A Sheila já falou aqui do PL, não é a composição definitiva, esses nomes já foram trazidos ontem pelo nosso Rodrigo Orengo, há alguns outros que apareceram nas últimas horas do lado do PL, do lado da oposição. André Fernandes, já supracitado, Magno Malta, Eduardo Bolsonaro, delegado Ramagem e Carlos Portinho. Estamos falando aqui de deputados e senadores, todos do Partido Liberal. Entre os governistas, já temos alguns nomes, prováveis nomes para compor essa mesa e a própria CPMI. Randolfo Rodrigues, da Rede, André Janones, do Avante, de Minas Gerais, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, Otto Alencar, do PSD da Bahia, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. O nome de Renan é uma incógnita, né? Porque ele não é exatamente um aliado, pelo contrário, é um inimigo do Arthur Lira.
O Arthur Lira fará o possível para não fornecer esse palanque ao Renan, mas o Renan está na ordem do dia. E Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro. Esses hoje são os prováveis nomes a compor essa que será inevitavelmente muito barulhenta CPMI dos atos de 8 de janeiro. O presidente da Câmara dos Deputados diz que 3 CPIs serão instaladas nessa semana. Lojas Americanas, Apostas Esportivas e MST. As 3 comissões já têm assinaturas suficientes para serem abertas e, segundo Arthur Lira, não deverão também atrapalhar o andamento das votações. Está ficando cada vez mais difícil achar que não deve atrapalhar o andamento das votações quando a gente fala de 4 CPIs simultâneas, sendo uma delas CPMI, que é a do 8 de janeiro. CPI das Americanas vai apurar a dívida de 40 bilhões de reais da empresa controlada pelos bilionários Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira. Comissão do MST vai investigar as recentes invasões a propriedades rurais promovidas pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. E a CPI das Apostas Esportivas vai apurar suspeita de manipulação de resultados em jogos do futebol brasileiro relacionadas a empresas de apostas. Tem mais, o presidente do Banco Central, Roberto Campos, é esperado daqui a pouquinho na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, daqui a pouquinho mesmo, tá? Às 9 horas da manhã. O economista foi chamado a prestar esclarecimentos sobre a política monetária do país, sobre a taxa de juros, atualmente em 13,75%, que vem sendo duramente criticada pelo presidente Lula. Para o economista da Fundação Getúlio Vargas, Joelson Sampaio, com um alívio recente na inflação, já é possível começar a baixar os juros. O que é esperado é que o Banco Central consiga já, com esse cenário mais positivo de inflação, reduzir a taxa de juros, porque agora já não tem mais esse espaço de explicar que a inflação é alta e está justificando uma taxa tão elevada. Já para a professora de economia do INSPER, Juliana Inhas, uma queda forçada pode gerar riscos como o aumento da inflação. O governo ele precisa colocar mais energia para conseguir resolver o problema fiscal, porque resolvendo esse problema fiscal, ele reduz o risco, ele consegue naturalmente reduzir a taxa de juros e isso faz com que a economia cresça. A inflação oficial do país atingiu 0,71% em março. É muito alta, tá? Se esse resultado se repetir nos demais meses, a gente fica muito longe da meta e até do teto da meta. Mas é o menor patamar desde janeiro de 2021 e é uma inflação relativamente baixa na comparação com outros países com taxas de juros bem menores que as do Brasil. Destaque internacional, o presidente eleito mais velho nos Estados Unidos tenta bater o próprio recorde. E vai tentar a reeleição, né, Sandro Badaró? Bom dia para você. Exatamente, Carla. Bom dia para você, para todos. Vamos precisar de mais tempo para terminar o trabalho. Esse é o mote do pedido de Joe Biden para que os americanos concedam a ele um segundo mandato no comando do país. Aos 78 anos, ele tomou posse, hoje tem 80, e Joe Biden anunciou há pouco que vai concorrer ao segundo mandato, tentará a reeleição. Dentro do Partido Democrata, o nome dele hoje é o mais consolidado por ser o presidente dos Estados Unidos, mas enfrenta uma forte rejeição no eleitorado. Algumas pesquisas, a mais recente mostra que 7 em cada 10 americanos não querem que Biden tenha um segundo mandato, não querem nem que ele seja candidato, e 69% mencionam idade avançada como um problema para uma eventual candidatura. Joe Biden disse, abre aspas, cada geração teve um momento em que teve de defender a democracia. Eu acredito que isso é nosso. É por isso que estou concorrendo à reeleição como presidente dos Estados Unidos. Vamos terminar o trabalho. Palavras de Joe Biden. Há pouco publicou um vídeo promocional de campanha já pelas redes sociais. Lembrando, adversários possíveis. Hoje são 2 nomes entre os republicanos. O ex-presidente Donald Trump reeditando a disputa da última eleição americana. Quem tenta também garantir candidatura dentro dos republicanos é o governador da Flórida, Ron DeSantis, mas o nome de Trump tem aparecido com mais força. Então é isso, eleição em 5 de novembro de 2024, Joe Biden, 46º presidente americano, confirma que tentará disputar o próximo mandato. O Sandro, eu acho que isso, a gente tá diante da possibilidade de termos 2 candidatos disputando 2 vezes seguidas, né?
o cargo. Donald Trump pelos republicanos e Joe Biden pelos democratas. Eu estou procurando e ainda não consegui achar, mas eu tenho a impressão que isso nunca aconteceu. Desde que George Washington foi escolhido presidente dos Estados Unidos em 1789, eu tenho a impressão que isso jamais aconteceu. 2 nomes disputarem 2 vezes consecutivas a presidência dos Estados Unidos. E veja, para quem está falando tanto de etarismo, né? São os 2 presidentes que, se eleitos, serão os mais velhos da história dos Estados Unidos. Eu tenho a impressão que se o Trump for eleito na próxima votação, ele vai bater por pouco, por dias, por questão de dias, o recorde do Joe Biden. Se não bater, vai ser por pouco. Ele tem 76 anos, vou ser sincero que eu preciso bater ali os 2 aniversários pra ter certeza. Mas Donald Trump, quando chegar, ele deve ter 79 anos, é de 14 de junho de 46, faz 77 agora. Não, na verdade vai ter ainda 78, tem que checar ali a data de cada um. Exatamente. Mas um ponto importante, tá? Lembrando que Trump responde a alguns processos, então tem ali uma pequena possibilidade de ter problemas com a justiça para registrar a candidatura, mas já está em campanha, já anunciou que quer tentar, sim, disputar a Casa Branca há 27 anos, há mais de 27, vamos chegando perto de 30, desde que o último presidente dos Estados Unidos não conseguiu a reeleição, George W. Bush, pai. Já tivemos, tá? Em 1824, Andrew Jackson disputou com John Quincy Adams. Sabe aquela cerveja John Adams? Americana, ela tem esse nome por causa do político. E os 2 disputaram de novo depois em 1828. Então, já aconteceu. Não é a primeira vez. O Andrew Jackson, inclusive, depois, democrata, né? Foi lá e disputou novamente em 1832. Mas não com o Adams. Então, não seria algo inédito, mas seria algo raríssimo de acontecer. Boa, Sandro, obrigado. Ainda nos destaques internacionais, o líder da oposição na Venezuela é obrigado a deixar a Colômbia. Arthur Coelho tem os detalhes. O governo colombiano força o líder da oposição venezuelana, Juan Guaidó, a deixar o país. A informação é da agência de notícias AFP. Guaidó teria chegado para uma conferência internacional sobre a Venezuela em Bogotá, capital colombiana. Sem convite para a cúpula, Guaidó teria atravessado a fronteira a pé, afirmando levar uma série de pedidos de representantes de 20 países, incluindo os Estados Unidos, que se reunirão nesta terça-feira. A chancelaria colombiana não confirmou a medida, embora o ministro das Relações Exteriores, Álvaro Leiva, teria dito que o líder da oposição venezuelana corria risco por estar no país irregularmente. A cúpula reunirá 20 delegações da América Latina, América do Norte e Europa. Guaidó disse que solicitaria reuniões com representantes e convocou uma manifestação em uma praça próxima de onde terá o início da cúpula. Gente, errata. O nome da cerveja é Samuel Adams, que foi um político importante, foi um dos Founding Fathers, né, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, mas que também não tem parentesco, até onde se sabe, com o mais tarde presidente. Obrigado à rapaziada aqui que está ligadíssima no 999-592-100. De volta ao Brasil, a vacina bivalente contra o coronavírus é liberada para toda a população brasileira com mais de 18 anos. Fala aí, Márcio Rocha. Para aumentar a proteção contra a doença e a cobertura vacinal em todo o país, o Ministério da Saúde anunciou a ampliação da vacinação com a dose de reforço bivalente contra a Covid-19 para toda a população acima de 18 anos. De acordo com o governo, a recomendação foi divulgada nesta segunda-feira e vale para quem já recebeu pelo menos 2 doses de vacinas Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer em esquema primário ou como dose de reforço, respeitando sempre o intervalo de 4 meses da última dose. Ainda segundo o Ministério da Saúde, são cerca de 97 milhões de brasileiros que podem procurar as unidades de saúde nesta etapa do movimento nacional pela vacinação. Vamos voltar a falar sobre as chuvas na Bahia, muitos estragos, houve mortes, chuva que ainda preocupa demais, é impressionante, as imagens são impressionantes do que tem acontecido, em especial em Salvador mesmo, no litoral, no próprio litoral da Bahia. A gente tem informação agora chegando com a nossa reportagem direto de Salvador. A Yumi Coano vai nos atualizar.
5.000 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas por causa das chuvas que atingem o sul da Bahia, de acordo com a Defesa Civil. Após sobrevoar ontem os municípios de Porto Seguro, Belmonte e Santa Cruz Cabralha, o governador Jerônimo Rodrigues anunciou que vai encaminhar projetos à Assembleia Legislativa para reparar os estragos causados pelos temporais. A gente já vinha mantendo a ação humanitária e nós enviamos alimentos, água, colchão, e o que nós vimos foi essa constatação em loco. Combinamos com o prefeito que pudesse continuar com essa agenda parceira nossa de desobstruir as ruas, tirar a água que for possível, e a gente já encaminhando o projeto. O governador estava acompanhado dos ministros da Casa Civil, Rui Costa, e da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, além do prefeito de Cabralha, Agnello Santos. As cidades de Porto Seguro e Santa Cruz Cabralha continuam em situação de emergência. Autoridades do Rio de Janeiro debatem melhorias para os aeroportos Santos Dumont e Tom Jobim. Tuane Dossares. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, anuncia a isenção da cobrança de ISS das lojas que operam no Aeroporto Internacional Tom Jobim para tentar recuperar o protagonismo do terminal. A declaração de corte do imposto foi dada nesta segunda-feira durante a 14ª edição do movimento Reage Rio, que debate o melhor modelo de exploração da infraestrutura do terminal. O governador Cláudio Castro também participou do evento e disse que pretende reduzir o ICMS cobrado sobre o combustível de aviação, que atualmente é de 7%. A comunidade brasileira fora do país conta agora com uma novidade para matar as saudades de casa. É o canal de televisão New Brasil, que vai levar o melhor da programação do Grupo Bandeirantes de Comunicação para os residentes no exterior. Hello! Boa! Com o conteúdo jornalístico como carro-chefe, a novidade vai alcançar os 4 continentes. Serão brasileiros que moram em países como Portugal, Moçambique, Angola, Estados Unidos, Argentina, Chile e Uruguai. No evento oficial de lançamento celebrado em Lisboa, o vice-presidente do Grupo Bandeirantes, Paulo Saad, ressaltou a importância do canal. Traz tudo que o grupo tem de importante, uma oportunidade que temos de mostrar um Brasil importante, um Brasil produtivo, um Brasil com orgulho do seu país e um Brasil que pensa no futuro. A estreia do canal New Brasil será entre o fim deste mês e o começo de maio, dependendo do país, com versão inicial em língua portuguesa. A Secretaria Nacional do Consumidor investiga a plataforma de turismo Urbi, que é aquele antigo hotel urbano, por suspeita de práticas abusivas. Nas últimas semanas, consumidores usaram bem a internet para reclamar de problemas em voos e hospedagens fechados pela empresa de pacotes de viagens. O que tem acontecido? As pessoas compraram por meio dessa plataforma, só que o hotel urbano, Urbi, aparentemente não pagou a outra ponta. As companhias aéreas e os hotéis. E o cliente pagou a hotel urbano. Resultado, ficou na mão, né? Não tem o pacote pelo qual pagou. O diretor executivo, fundador da Hotel Urbano, João Ricardo Mendes, renunciou ao cargo depois de vazar um vídeo em que xinga um cliente. Na gravação, esse CEO aparece ameaçando um dos usuários com dificuldades para marcar um voo. Aí, campeão, parabéns. Agora você não vai ter dinheiro para viajar para lugar nenhum. Fica satisfeito já de não viajar. Porque, cara, tá arriscado, alguém vai ter na tua casa hoje, aí nessa da tua casa aí, tá? Pela internet, a empresa vende pacotes de viagem aí na hora da compra. Como funciona? O consumidor precisa indicar 3 possíveis datas para viagem. A Hotel Urbano se compromete em um prazo de 45 dias antes da primeira data sugerida a enviar uma opção de voo. João Ricardo Mendes, em nota, admitiu que precisa separar o João Pessoa Física do João Pessoa Jurídica, já que está prejudicando muitas pessoas. Com a renúncia, quem assumirá o cargo de CEO é o diretor jurídico, Otávio Brissan, que pelo jeito vai ter muito trabalho pela frente e está na companhia há mais de 7 anos. Como é que a frase aí tem que separar o João Pessoa? João Pessoa Física, não João Pessoa. Não tem nada, não, João Pessoa Paraíba, tá? Isso, o João Pessoa Física do João Pessoa Jurídica. Porque o João Pessoa Física tá maltratando as pessoas. É. Pelé e Edson, sabe? Minha nossa, por favor, vá. Furado. E o Botafogo, hein? Botafogo, Desde campeão desde 1910. 7.
É 7? É 7. Ah, eu tô sempre 10. O Botafogo tá querendo ser campeão. O Botafogo tá com pretensões maiúsculas nesse 2023. Destaque do Rio de Janeiro, Leonardo Macaxeiro. O Botafogo venceu o Bahia por 2-1 e assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Jogando na Fonte Nova na noite desta segunda-feira, o Alvinegro marcou com Júnior Santos e Tietê. Jacaré descontou para os baianos. Com o resultado, o Glorioso manteve o 100% de aproveitamento na competição e chegou a 6 pontos. Já o Tricolor de Aço perdeu as 2 partidas até aqui e está em 18º na zona de rebaixamento. O Botafogo volta a jogar na quinta-feira, às 7h30 da noite, contra o Ipiranga pela Copa do Brasil no estádio Newton Santos. No primeiro jogo, vitória do Bota por 2-0. Já o Bahia joga pela mesma competição em casa contra o Volta Redonda. Na partida de ida, vitória dos baianos por 2-1. A controvérsia é a seguinte, o título do não tem Campeonato controvérsia. Carioca... Não tá tem... certo 1910. Não, mas é uma curiosidade, o título tá. do Campeonato Carioca, que é citado no hino, né, em 1910, foi ganhado pelo Botafogo em 1907. Foi o primeiro título do Botafogo, 1907. Desde então foram 20 títulos cariocas. Acho que 20 ou 21, agora estou na dúvida. Mas, enfim, vários títulos. Olha lá, ó. Botafogo, campeão desde 1910. Ele é campeão desde 1910. Então, mas aí ele tornou-se campeão desde 1907, quando esse título de 1907 foi oficializado muito recentemente, em 1996. O Botafogo não era reconhecido como campeão desse título. E aí tem muita gente... Na época o Botafogo mudou o hino do time, de 1910 para 1907. Mudou a letra do Lamartine Babo, gerando essa confusão aí. Então, o primeiro título comemorado, na época em que o Botafogo ganhou o apelido de Glorioso, foi de fato em 1910, Campeonato Carioca. Mas hoje, o primeiro título é considerado o oficial do Botafogo em 1907. Confuso, né? Não, eu tô sempre errado. Tava certo. Rimos muito, tô sempre errado. Vamos falar de Copa do Brasil. Tem mais 4 jogos hoje. Detalhes chegando com a Aline Fanelli. As primeiras 4 equipes classificadas para as oitavas de final da Copa do Brasil vão ser conhecidas hoje. Às 7 da noite, o Cruzeiro receberá o Náutico no Independência. A vantagem do empate é do Timbu, que venceu o jogo de ida por 1-0. Já às 8 da noite, o Fluminense visitará o Paysandu, podendo perder por até 2 gols de diferença, porque fez 3-0 no primeiro confronto. A rodada vai encerrar com 2 jogos às 9h30 da noite. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense será mandante contra o CRB, que venceu o jogo de ida por 1-0. E no Novelli Júnior, em Itu, o time da casa receberá o São Paulo. Não há vantagem nesse confronto porque os clubes empataram por 0-0 no Morumbi. A Band News FM transmitirá Ituano e São Paulo a partir das 9 da noite para toda a rede, exceto Rio de Janeiro, com a narração do Silva Júnior. E a final da Taça Libertadores deste ano muda de data, Maurício Ferreira. A Conmebol antecipa a final da Copa Libertadores de 2023 em uma semana. Anteriormente marcado para o dia 11 de novembro, o duelo que definirá o campeão continental passou para 4 de novembro. O palco segue o mesmo, o estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A entidade também comunicou a alteração da data do sorteio do mata-mata, que passou de 5 de julho para o dia 21 do mesmo mês. Com isso, as oitavas de final serão disputadas no início de agosto. Já a decisão da Copa Sul-Americana foi mantida no dia 28 de outubro e será disputada no Estádio Centenário em Montevidéu, no Uruguai. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi, gente que coopera, cresce. Tintas Souvenir, a marca mais tradicional e querida do Brasil. E Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia, pertinho de você. Fala, Milton, bom dia. Oi, Sheila Magalhães, bom dia, Luiz Guilherme Megali, pra você também, Carla Bigato, hein? E hoje vai ter jogo, eu já vou dar o placar.
Bem, gente, hoje temos a deliciosa Copa do Brasil e o Cruzeiro tá embalando, hein? Graças ao Ronaldo Fenômeno e alguns ingratos lá da torcida azul celeste de Belo Horizonte, de todo o estado de Minas, xingando o Ronaldo, porque o Ronaldo prometeu isso, prometeu aquilo e não veio nada. Gente, ele voltou para a primeira divisão com o time. Se não fosse o Ronaldo Fenômeno, o Cruzeiro estava na Série C. E o Cruzeiro hoje pega o Clube Náutico Capibaribe pela Copa do Brasil e vai vencer por 2-0. Agora temos hoje um grande jogo pelo Campeonato Espanhol, que o mundo inteiro acompanha. E o Girona vai receber o Real Madrid. E o Real Madrid vai ganhar de 2-0. Netamente falando, haja o que hajar. Com 2 gols marcados, sabe por quem? Olha, rapaz, pelo Vinícius Júnior, que já está sendo apontado até pelo Ancelotti, o grande técnico que foi um grande jogador, como o melhor jogador do mundo, tá bom? Grande abraço.